mais um vídeo que eu tô deixando aqui para vocês desse bolinho hoje que eu fiz, gente, todo de chocolate com recheio de chocolate e caramelo, que eu fiz um curso de confeitaria francesa e quero mostrar para vocês o passo a passo de como prepara esse bolo maravilhoso. Eu vou começar a fazer esse bolinho de hoje pelo caramelo. Vou colocar em uma panela de fundo grosso 160 gramas de açúcar refinado. Vou colocar então aqui no fogo para poder esse açúcar caramelizar. Quando o meu açúcar começa a derreter, eu vou virando assim um pouquinho para evitar que queima, sem colocar a colher lá dentro, para não interferir nesse processo. Agora que já está praticamente derretido o meu açúcar, eu vou mexer aqui, principalmente em volta para poder tirar o açúcar que ficou grudado. E eu vou colocar aqui dentro 200 gramas de creme de leite fresco aquecido. Eu aqueci no micro-ondas para colocar aqui e tem que tomar muito cuidado porque espirra bastante nessa hora. Tirar do fogo porque ele já tá numa cor bem caramelo, já tá bem escurinho para não queimar. Agora, com muito cuidado, eu vou pegar o meu creme de leite fresco aquecido e vou colocar aqui dentro. São 200 gramas de creme de leite fresco, tá, gente? Que eu vou estar usando aqui para esse caramelo. Olha, por isso que tem que tirar do fogo e ter muito cuidado. Não pode colocar o creme de leite frio, porque vai dar um choque térmico e pode espirrar. E é perigoso, vocês têm que ter muito cuidado para poder colocar o creme de leite aqui no açúcar. Vou mexer um pouquinho para poder dissolver um pouco mais o açúcar. E agora eu vou colocar aqui também 100 gramas de manteiga. Eu vou misturar tudo e vou levar mais um pouquinho para o fogo até que fique um creme bem liso e derreta tudo. O açúcar e também a manteiga. O fogo agora tá baixinho. Bom, gente, misturei tudo. Já tá totalmente derretido aqui o açúcar e todos os ingredientes. Agora, eu vou colocar em uma vasilha para poder esfriar. Ele tá molinho assim, mas ele vai ganhar consistência depois que esfriar. E agora eu vou fazer a massa do bolo. Eu vou usar 260 gramas de ovos. No meu caso, foram 5 ovos. Tudo pesado, porque esses bolinhos aqui, eles são bolinhos feitos com os pesos tudo certinho. E vou usar 300 gramas de açúcar refinado. Eu vou bater essa mistura até dobrar de volume. A velocidade da batedeira é média, não é nem muito baixa, nem muito alta. Enquanto isso, eu vou peneirar os secos, tá, gente? Para poder depois ir adicionando na minha massa. Eu tenho aqui 230 gramas de farinha de trigo, 35 gramas de cacau em pó, cacau amargo, e 5 gramas de fermento em pó químico. Vou deixar peneirado que eu já vou misturar aqui na minha massa. Vou começar a adicionar manteiga e depois, aos poucos, farinha e leite. Vou falando para vocês as quantidades conforme eu for colocando. Eu tenho aqui 190 gramas de manteiga. Essa manteiga aqui eu deixei ela dar uma amolecida, mas não tem que estar quente, tá, gente? Aí eu vou colocando e deixando a batedeira agora batendo na velocidade mais lenta. Vou aumentar só um pouquinho. Agora eu vou intercalando aqui na batedeira, gente, a minha mistura dos ingredientes secos com o leite. Aqui eu tenho 190 gramas de leite. Vou colocar essa tampa aqui para mim ir colocando aos poucos o leite e os ingredientes secos da receita. Farinha de trigo, cacau em pó e fermento. E aqui eu tenho o leite. Deixa eu ver como que tá aqui a minha mistura. Vou raspar aqui porque ficou um pouco dessa parte dos secos na vasilha aqui da minha batedeira. Então eu vou dar uma limpada aqui nas laterais e vou bater mais um pouquinho. Mas não é para bater muito. Agora a gente tem que bater com mais delicadeza. Eu pesei a minha massa porque eu vou colocar em 3 forminhas de 20 centímetros. Tá aqui as 3 formas já com papel manteiga no fundo.
Deu 350 gramas para cada forminha. Para poder não ficar depois muito desigual, eu preferi fazer assim. Então, eu agora vou colocar 350 gramas em cada forminha. Levei a massa para assar no forno a 180 graus por 25 minutos. Para mim poder fazer o meu recheio desse bolinho de hoje, eu vou começar hidratando a gelatina. Eu tenho aqui 6 gramas de gelatina em pó, sem sabor, e vou hidratar com 40 gramas de água filtrada. Agora eu vou pegar o meu creme de leite fresco, eu tenho 320 gramas. Eu vou aquecer uma parte desse creme de leite fresco para depois colocar no chocolate. Vou colocar uma parte desse creme de leite fresco, mais ou menos um pouco mais do que a metade, gente. Aí vou deixar aqui um pouquinho, que eu vou usar depois. Agora eu vou aquecer no micro-ondas o meu creme de leite fresco para poder colocar o chocolate aqui para fazer essa ganache. Creme de leite aquecido. Agora eu vou colocar 20 gramas de glucose aqui dentro do meu creme de leite que eu aqueci. Eu vou misturar bem aqui a glucose. Vou levar para poder aquecer mais uns 20 segundos no micro-ondas para poder derreter bem essa glucose. Agora que o meu creme de leite fresco está bem aquecido, eu vou colocar 150 gramas de chocolate. Eu misturei o chocolate branco com meio amargo para não ficar nem muito doce nem muito amargo. Eu prefiro desse jeito. Aí eu vou colocar aqui para poder o chocolate derreter nesse creme de leite que tá bem quente. Agora que o meu chocolate derreteu aqui no creme de leite, eu vou colocar a gelatina que tava hidratando. Vou colocar também 10 gramas de manteiga aqui na minha mistura. Se for necessário, eu posso aquecer uns 10 segundinhos no micro-ondas para poder os ingredientes ficarem bem misturados. Mas no meu caso, gente, não precisa. Tá bem fluido a minha mistura. Agora eu vou passar o mixer para poder dar cremosidade a esse meu recheio. Eu vou misturar esse restante do creme de leite fresco que eu tinha deixado reservado. Esse aqui não precisa ser aquecido. Pode estar na temperatura que saiu da geladeira, não tem problema. Vou continuar batendo aqui com o meu mixer. Essa mistura agora vai ficar na geladeira por pelo menos 4 horas antes de ser usada. Eu tenho aqui a massa dos meus 3 bolinhos que já esfriaram completamente. Agora eu vou soltar eles da forma para poder começar a montar. Saiu com bastante facilidade. Eu coloquei papel manteiga no fundo. Olha, aqui eu tenho o pratinho onde eu vou colocar, o tamanho tá certinho. Agora eu vou mostrar para vocês também o recheio que já tá aqui também pronto. Vou dar uma mexidinha porque ficou na geladeira bastante tempo, então ele tá bem consistente. Vou usar o mixer, gente, para poder misturar e ele voltar a ficar mais cremoso, porque ele ficou bem duro, porque passou muito tempo na geladeira. Vocês podem usar também a batedeira para fazer isso. Assim ele volta a ficar cremoso, para poder facilitar também colocar o recheio do meu bolo. Olha, gente, aí eu mexi até ele ficar numa consistência mais fácil de trabalhar, porque também ficou muito tempo na geladeira e ele endureceu bastante. Agora eu vou colocar num saco de confeitar, vou começar a montar o bolo. Vou colocar um pouquinho desse creme para poder o bolo ficar firme aqui no meio, ficar seguro. Vou pegar o meu primeiro bolinho que eu vou colocar ali, vou tirar um pouco dessa parte de cima, gente, para poder penetrar a calda que eu vou colocar. Essa calda aqui é uma calda básica feita de água e açúcar que eu deixei na receita que eu fiz antes dessa. Aí eu vou colocar o meu bolinho aqui no centro, no meio. Vou molhar com a minha calda básica. Com cuidado para não exagerar na calda, tá, gente? Porque esse bolo aqui, ele já é um bolo úmido, a massa dele já tem bastante gordura, então a gente não precisa exagerar tanto assim
na calda, apesar de que eu sou suspeita, que eu gosto do bolo bem molhadinho. Agora eu vou fazer aqui uma camada em volta do meu bolo. Tá bem duro esse recheio, olha. Aqui eu tenho o caramelo que eu preparei também, que já chegou numa consistência ótima para poder usar aqui no recheio do meu bolo. E eu vou colocar um pouquinho do caramelo aqui no meio. Vou pegar um pouquinho dessa minha cobertura para misturar com um pouquinho de leite, que eu preciso dela um pouco mais líquida para poder colocar ali por cima. Tá muito grossa e não vai ficar legal se eu colocar assim. Vou colocar um pouquinho de creme de leite para poder amolecer um pouquinho esse meu recheio. Eu vou colocar um pouquinho do recheio mais cremoso aqui por cima do caramelo que eu fiz. Uma camada bem fina, tá, gente? Aqui por cima do caramelo. Vou pegar o meu próximo bolinho. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro bolinho. Tirar essa película para a calda penetrar melhor. Vou posicionar o próximo bolinho aqui em cima. Calda. E agora eu vou colocar o último bolinho. Essa parte aqui mais grossa que eu coloquei em volta serve também para poder segurar esse creme aqui no meio e não ficar escorrendo. Vou tentar compensar, porque tem um lado aqui que tá mais alto. Aí eu vou fazer ao contrário, colocar essa parte aqui para poder ele ficar mais certinho. Eu vou deixar o meu bolo na geladeira por 2 horas, prensado aqui, com essa base. Vou colocar minha fita durex para poder segurar. Agora eu vou umedecer a última parte do meu bolo e vou levar para a geladeira por 2 horas e depois eu venho para poder finalizar e decorar esse bolinho. Bom, gente, agora eu vou preparar a cobertura do meu bolinho. Eu tenho aqui 250 gramas de chocolate. Eu misturei o chocolate ao leite com o meio amargo, porque senão fica muito doce se colocar só o chocolate ao leite e muito amargo se colocar o chocolate amargo só. Então, por isso que eu sempre misturo, e aqui tem um total de 250 gramas de chocolate. E pesei aqui também na minha balança o meu creme de leite fresco, 125 gramas. Agora eu vou aquecer o creme de leite e vou colocar aqui no meu chocolate para fazer uma ganache para essa cobertura. Agora eu vou pegar o meu creme de leite fresco quente e vou misturar aqui para poder derreter esse chocolate. Os pedaços do meu chocolate eram muito grandes, é melhor vocês cortarem em pedaços pequenininhos, porque agora eu tenho que colocar mais um pouquinho no micro-ondas, uns 10 segundos, para poder dissolver esse chocolate aqui que ficou em pedaços ainda bem grandões. Bom, gente, agora que o meu chocolate derreteu por completo, eu vou deixar essa mistura aqui esfriar um pouquinho. Não é para deixar endurecer demais, senão depois a gente não consegue trabalhar com a mistura. Só deixar um pouquinho na temperatura ambiente. Enquanto isso, eu vou preparar o chantilly que vai ser usado também para a cobertura desse bolo. Agora eu vou bater 150 gramas de creme de leite fresco para poder misturar com a minha ganache e começar a cobrir o meu bolo. Eu vou misturar aqui o meu chantilly com o ganache.
Agora eu vou deixar minha ganache descansando por mais ou menos 4 horas. Eu tive que deixar o meu bolinho a noite inteira na geladeira, porque ficou muito tarde. E eu vou agora finalizar colocando aquele creme que eu preparei, que eu mostrei pra vocês, que é uma ganache com chantilly. Vou colocar em um saco de confeiteiro para poder finalizar o meu bolinho. Vamos ver como que tá essa textura. Eu tinha colocado na geladeira, mas depois eu tirei, porque senão ele vai ficando duro demais. Um creme bem maleável. E eu vou colocar agora no bico de confeitar para poder finalizar esse bolo aqui com vocês. Eu gosto de colocar uma presilha aqui, gente, para poder essa cobertura não ficar subindo. Agora eu vou cortar aqui essa ponta, vou colocar esse bolinho. Eu não tenho a bailarina, então vou colocar aqui em cima. A bailarina é aquele suporte que a gente roda para poder facilitar. Então, para deixar um pouquinho mais alto, eu vou colocar aqui. Vou cobrindo aqui todos os espaços e depois é só alisar com a espátula. Agora eu vou alisar, gente, essa melequeira que eu fiz. Eu vou fazendo esse movimento aqui, girando para poder alisar essa parte aqui do meu bolo. Gente, agora eu tô só consertando aqui as falhas, aí eu vou passando a espátula e já tiro para poder usar no topo do bolo essa ganache. Fazer também aqui a parte de cima, alisar a parte de cima para poder finalizar esse bolo de chocolate com caramelo. Aí aqui eu uso essa outra espátula para mim poder espalhar aqui bem esse meu ganache. Olha, gente, agora eu alisei bem a parte de cima do meu bolo. Com essa espátula eu fui alisando, né? E sempre limpando, porque se a gente passar de novo, estraga. E aí ele ficou bem certinho. Não ficou perfeito porque eu não sou confeiteira. É só a gente alisando com muita delicadeza que a gente consegue fazer um trabalho bonitinho. Eu achei que ficou uma graça. Agora eu vou colocar aqui em cima umas frutas para poder decorar. Essas frutas aqui, olha, eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. Eu vou colocar um cachinho de uva aqui no meio. Aproveitar o cabinho para poder inserir no bolo. Tá tudo higienizado, tá, gente? Eu também vou usar, gente, frutas secas. Essas aqui são laranja e abacaxi. Eu vou colocando aqui, vou compondo. Vou colocando um pouco de frutas naturais e algumas frutas secas. Vou colocar essa laranjinha. Coloco aqui do outro lado também. Aí aqui tem o abacaxi. Vou colocando de um lado e do outro. A mesma fruta que eu coloco de um lado, eu vou colocando do outro. Agora eu vou limpar, gente, aqui o meu pratinho do bolo, para não ficar aparecendo aqui essa parte do chocolate. E esse aqui é o resultado do meu bolinho que eu trouxe para vocês hoje, que é o bolo chocolate caramelo. Esse bolo aqui tem que ficar na geladeira, dura 3 dias, só que quando vocês forem fatiar para poder servir, deixa fora da geladeira pelo menos umas 2 horas, senão ele pode ficar durinho, né? Porque fica na geladeira, então acaba endurecendo. Então deixa em temperatura ambiente por um pouco de tempo antes de fatiar. E olha só essa maravilha, gente. Agora vamos experimentar essa delícia